Olá, boa noite a todos e a todas, entendedores e entendedores. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética. Olá, olá! Que prazer tê-los aqui hoje. Numa sexta-feira, esse povo animado para aprender coisa, para ter autonomia em fazer análise. Que coisa maravilhosa, hein? Que hoje nós vamos conversar sobre um assunto não é polêmico, mas eu acho que é importante a gente falar sobre como primers podem ferrar com a nossa vida. Isso eu sei que é uma ideia contraintuitiva, ela é mesmo, mas a gente vai conversar sobre isso, porque às vezes você está emperrado, sem saber o que está acontecendo, por quê? Porque simplesmente os seus primers não estão colaborando com você. Então, esse é o assunto do nosso Café Teta Night de hoje. Basicamente se você acredita, que os seus primers sempre serão seus aliados nas suas análises e tudo mais, eles podem simplesmente destruir a sua caracterização. E é verdade isso que eu tô falando e eu vou mostrar para vocês, tá? Por quê, como, onde e tudo mais. Beleza? Já sabem, no Café Teta Night, tá com dúvida? Bota nos comentários pra gente, tá bom? Então, vamos deitar os cabelos. Antes de mais nada, uma das coisas mais importantes que você tem para começar um trabalho em genética é um primer bem desenhado, é um primer bonitinho, arrumadinho, e eu vou mostrar hoje para vocês alguns pontos, algumas características de um bom designer de primer e tudo mais. Ah, Nath, mas eu já tenho meus primers, já tá tudo ajeitado e tudo mais. Beleza, aí você vai ver se você tá tendo algum problema na sua genotipagem e se esses problemas podem ter vindo de primers, inclusive quando você está no processo de genotipagem, eu vou mostrar isso para você, tá? Por exemplo, às vezes você não consegue genotipar, a sua genotipagem está muito ruim e provavelmente, talvez, quem sabe, isso veio da onde? Do primer. Sim, do primer, é isso aí, Brasil. Então, é muito importante que você tenha um primer bem desenhado. Deixa eu só mostrar para vocês o que a gente vai ver hoje, que eu acho que vai estruturar melhor na cabeça de vocês. Eu sempre gosto de mostrar um esquema do que a gente vai entender na nossa conversa. Então, a primeira parte, eu coloquei o título até de Primers Marotos e Onde Não Habitam, em homenagem a Animais Fantásticos, tá, gente? Pausa aqui para minha criatividade. O que a gente vai falar desses primers marotos, né? Dos bons primers e dos primers que não são bons. Quais são os problemas que podem surgir de design e seleção de primers, tá? Quando a gente tem esses primers selecionados de forma inadequada e alguns critérios para que você tenha primers poderosos ou descubra que seus primers não são tão poderosos assim. Eu vou mostrar também algumas ferramentas online para você avaliar o seu primer de acordo com os critérios que eu te disse que pode ser bom, que pode ser ruim. E aí, no final, como sempre, eu gosto de botar um passo a passo para você botar em prática tudo aquilo que a gente conversou, né? Então, para você ter sucesso na sua PCR, é interessante que você tenha um primer bem desenhadinho, bem bonitinho, bem arrumadinho. Mas antes, vamos definir o que é um primer, não é verdade? O que é um primer, né? Primer é um iniciador. Ele é o que vai dar start nas coisas. E aí, o que acontece? A gente tem um fragmento, então, de DNA, fita única, com uma quantidade lá de nucleotídeos. Hoje eu vou te contar qual que é o número de nucleotídeos que você tem que ter para um bom primer. E aí, olha só, vamos olhar aqui no nosso esqueminha. A gente precisa que esse primer ele seja complementar a fita que você tem interesse em amplificar. Porque quando a gente está usando primer, simplesmente eu quero que ele ancore, que ele pareie em uma determinada região do DNA. E aí vai vir todos os componentes da PCR, eu não vou explicar PCR agora, isso aí é para outro momento. Tem alguns vídeos aqui no canal já explicando de PCR, tá? Mas aí lá na PCR, então, esse primer, ou essa fita simples, né, contendo os nucleotídeos, ela vai ancorar, ela vai parear, não é anelar. Eu vivo puxando a orelha de vocês, meus entendedores e entendedoras não falam anelar, que anelar vem do inglês annealing, e é parear. E a gente fala que é anelar, mas não existe isso. Quem anela é chuchu, já falei, gavinha, esses trem. Então, chegou lá um momento que esse primer pareou na sua fita, né, de interesse. Aí vem a TAC, vem os cofatores que a gente precisa para fazer a amplificação. E a amplificação nada mais é do que criar cópias, gerar cópias daquele fragmento que a gente quer estudar.
Então, o primer, a gente vai ter um primer forward e a gente vai ter um primer reverso para que a gente consiga criar uma amplificação exata da nossa região de interesse. Então, neste caso aqui, eu tenho um primer, eu estou colocando só o forward, tá? Eu não coloquei a reversa, só para vocês entenderem direitinho. E ele é complementar à minha fita, ao meu template, o meu modelo, a minha base, tá? Então, observa só, aqui no meu primer eu tenho C, no meu template G, T, A, G, C e assim por diante. É complementar. Aí, a partir desse iniciador, a TAC vai começar a trabalhar amplificando só uma região específica. Por isso que a gente tem diversos tipos de primer, porque eu quero selecionar algumas regiões do meu DNA. Eu não estou trabalhando sequenciando todo o DNA. Não, são só alguns fragmentos do meu DNA que vão me dar a história, né? Vão me dar os dados que eu preciso para contar aquilo que eu quero contar. Mas aí eu quero mostrar para vocês alguns problemas dos desenvolvimentos equivocados dos primers, tá? Eu preciso falar isso para vocês. Mas a gente tem basicamente 5 problemas que podem surgir de uma má escolha de um primer, tá? A primeira delas, e a que a gente não deseja de forma alguma, vá embora, meu filho, é não amplificar. Quando não amplifica, é porque aquele primer que tem desenhado, ele simplesmente não ancora, não pareia no seu template, como eu mostrei ali atrás. Então, se ele não parear, seja a forward ou a reverse, você não vai ter a criação de cópias. A TAC não vai saber por onde começar o trabalho ou onde concluir o trabalho. Então, neste caso, nós não teremos uma amplificação daquelas fitas. Então, esse é o pior dos cenários, o mais trágico de todos, tá? O segundo, que também não é tão legal, são os alelos nulos. Professor, o que é um alelo nulo? Alelo nulo é quando o alelo existe. Olha que coisa doida, ele existe. Mas o seu primer não conseguiu amplificar este alelo. Como assim o meu primer não conseguiu amplificar este alelo? Pode ser que lá na região onde o seu primer ele ancora, tem uma mutação. Então, vamos imaginar naquele exemplo que eu dei ali, que bem aqui, ó, esse primer foi desenhado para esse template aqui. Mas faz de conta que, por um acaso, um indivíduo seu, nesse lugar aqui que tem TTTTT, que seria o lugar de ancorar aqui simplesmente fosse um C. E o seu primer foi desenhado com adenina aqui. A adenina vai parear com C, com citosina? Não vai. Aí, o que vai acontecer? Ele não vai amplificar aquele alelo. Aí você vai olhar no seu GEL ou então lá no Genmapper e vai achar que o seu indivíduo é homozigoto. Por quê? Porque só pareou um alelo, entendeu? Ou amplificou um alelo. Então você vai falar, nossa, eu tenho homozigotos. E qual que é o problema de você ter alelos nulos? Justamente porque você pode subestimar os seus valores de diversidade genética. Então, a gente busca não ter alelos nulos, ou pelo menos minimizá-los, né? Como é que eu detecto se eu tenho alelo nulo ou não? Tem um jeito, tem programas para você detectar se você tem alelos nulos, que é o microchecker. A gente tem uma aula aqui no canal falando só sobre esses problemas e as consequências que podem ocorrer da não amplificação de alelos que existem no indivíduo. Ficou meio bizarro isso? Se vocês ficaram achando estranho, bota aqui no comentário que a gente vai conversando, tá? Mas é isso, ele não vai amplificar. Como você vai ver um alelo lá, você vai pensar, homozigoto, o indivíduo tem 2 cópias desse mesmo alelo. Uma forma também de você verificar o impacto dos alelos nulos é um programa que chama FRINA. O FRINA, ele calcula para você o FST, e aí você consegue verificar o FST considerando os alelos nulos, né, o papel deles, e sem os alelos nulos. E aí ele verifica se tem uma diferença estatística, porque eventualmente a gente vai ter alelo nulo, gente. E aí o problema é o impacto disso. Então a gente tenta minimizar. Isso acontece muito em transferibilidade, quando você pega um primer que foi desenvolvido para uma espécie determinada, aí você pega e transfere esse primer. Como assim, Nath, transfiro o primer? Eu pego o primer que foi desenvolvido para uma espécie, eu utilizo ele para uma outra espécie que seja filogeneticamente próxima,
E aí eu vou gastar menos dinheiro e menos tempo desenvolvendo um primer. Por que tem que ser com espécies filogeneticamente próximas? Porque eu quero ter, pelo menos em partes, a certeza de que eu amplifiquei exatamente aquele locus que foi desenhado, o locus originalmente. Então, a gente tem muita homologia entre espécies próximas, né? Caracteres que são compartilhados em termos de ancestralidade. Então, eu não quero simplesmente amplificar por um acaso qualquer região ali. Não, eu quero o mesmo locus que foi desenvolvido aquele primer. Por isso que quanto mais longe a espécie maior problemas você pode ter, tanto de não amplificar o lugar certinho, quanto de você ter alelo nulo por causa de alguma mutação que ocorreu bem naquele sítio lá que o seu primer vai ancorar, beleza? Vamos para o nosso próximo desastre, caso ocorra isso, né? Oi, Su, tudo bem, lindona? Vamos lá. Está passando um caminhão aqui? Está passando um caminhão aqui. O terceiro problema são os stutters, ou stuttering, que a gente fala. Stutter ou stuttering seria gaguejamento, tá? O que acontece? Em alguns momentos, o seu primer, ele vai ele vai amplificar fragmentos que não são alelos. Sim, ele vai fabricar fragmentos que não são alelos. E aí, esses fragmentos, eles vão ficar no gel ali, como se fosse gaguejando mesmo, sabe? Ou no seu pico lá no Genimapper. E eu vou mostrar pra vocês agorinha. Não, já vou mostrar agora. Deixa eu já mostrar agora como é que é o bicho. Aqui. Seguinte, aqui é um exemplo de stuttering que a gente fala, tá? E o stuttering também tem um vídeo explicando já aqui no canal. Mas o stuttering acontece muito quando a DNA polimerase, ela tá lá adicionando os nucleotídeos. Tá adicionando os nucleotídeos, linda, maravilhosa. Aí, de repente, ela escorrega e ela perde uma unidade do seu microsatélite. Então, geralmente, os stutterings, eles têm um tamanhozinho a mais ou um tamanhozinho a menos em relação ao seu pico, sacou? Então, olha só aqui, né, na imagem, para vocês terem uma noção. Esse exemplo aqui, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele mostra tanto o stuttering no gel de poliacrilamida, porque ainda tem uma galera que trabalha com gel de poliacrilamida, especialmente agora que tem muito laboratório sem recurso, né? Eu até estou respondendo algumas dúvidas de algumas pessoas falando, cara, tenta ir para o gel de poliacrilamida, porque ele é muito mais barato do que a genotipagem utilizando fluocrômoro, né? Então, aqui nessa imagem a gente tem os nossos stutterings, que são coisas totalmente indesejadas, porque eles dificultam muito a nossa genotipagem. Ó, esse primeiro exemplo aqui é de um mononucleotídeo. Mononucleotídeo é quando o seu microsatélite tem uma repetição só de um nucleotídeo. Por exemplo, T, 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 C, 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 C. Essa é a repetição dele. Só uma base se repete lá no seu microsatélite. Então, olha só. Aqui tem o indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui é o padrão de stuttering. A gente quase não consegue identificar qual que é a altura do loco. Então, meio que você tem que padronizar o erro da genotipagem. Sim, é assim que faz. É muito ruim, é muito difícil. Então, a gente busca primers que tenham menos quantidade de stuttering, para não ferrar tanto com a nossa análise. Imagina genotipar isso aqui. Por exemplo, esse indivíduo, eu já sei que ele é ele não é um homozigoto, tá vendo? Ele tem 2 alelos, porque eu já acostumei com esse tipo de genotipagem. Mas tá vendo que é tipo gaguejando mesmo, ó? Que tem aqui vários fragmentos que foram amplificados de maneira equivocadas, né? E os mononucleotídeos, eles tendem a sofrer um pouquinho mais com isso. Agora, olha o dinucleotídeo. Fica um pouco mais fácil, aqui olhando o gel de poliacrilamida, tá? E aqui olhando como que a gente observaria esse padrão no Genimapper. Fica mais fácil você identificar qual que é o alelo verdadeiro. Geralmente, ele tem que ser esse mais fortinho aqui, ó, porque é onde a gente tem maiores números de cópia. Mas olha esse indivíduo 6, tanto que é difícil de genotipar. Provavelmente é um heterozigoto, mas é complicado você falar que ele é um heterozigoto. Mas provavelmente ele é um heterozigoto. Aí você vai ter que conhecer o padrão do seu primer, como é que é, caracterização de alguém que já trabalhou com ele. Quando a gente olha no eletroferograma, fica mais fácil de ver, tá vendo? Ó? Porque aqui a gente tem um pico maior, que é esse aqui, e esse é o pico verdadeiro, e aqui um outro pico do heterozigoto. Esses dois aqui, ó, são stuttering, ou seja, o gaguejamento
por causa essa escorregada que a polimerase dá, que eu falei. Então, ela vai amplificar um fragmento menor, simplesmente por causa de um erro que ocorreu no processo. E aí eles têm um picozinho a mais ou um picozinho a menos. Quando a gente tem trinucleotídeos, olha só como é diferente o padrão, gente. No trinucleotídeo, aí o que é um microsatélite trinucleotídeo? Ele vai ser, por exemplo, ACT, ACT, ACT. Então, ele tem uma repetição de 3 nucleotídeos. Fica um pouco mais fácil do que um dinucleotídeo. A gente vê menos gaguejamento, tá? Olha só como reduziu a porcentagem. Esse aqui, no primeiro, no mono, a gente tinha mais que 90% do tamanho de pico em relação ao que realmente é. Aqui no trinucleotídeo, a gente, em relação ao pico real, a gente tem uma variação de 11%, 18%. Num tetranucleotídeo é maravilhoso, é bem mais tranquilo de você genotipar. Aí aqui a gente verifica uma menor quantidade de stuttering e assim por diante. Então, o stuttering ele pode ferrar com a nossa genotipagem, fica muito difícil fazer as coisas. Qual que é o próximo elemento que um primer mal desenhado pode gerar de problema? A gente fala de allele dropout. O allele dropout é muito parecido com o efeito do alelo nulo. Simplesmente o primer ele não vai ser amplificado por causa também de uma mutação que ocorreu ali e ele vai escorregar. Então, você não vai conseguir amplificar. A TAC escorrega e não consegue amplificar aquela região. Por quê? Porque ela não tem a ancoragem correta do primer com a sua template. Então, a gente também não tem a amplificação e a gente pode subestimar os valores de diversidade genética que são verificados por diferenças. Quanto mais diferenças a gente tem, maior é a nossa diversidade genética. Por isso que a medida da diversidade genética é a heterozigosidade. E o nosso quinto problema, muito complexo, isso aqui vale para SNPs, para microsatélites, tá? É o desequilíbrio de ligação. O desequilíbrio de ligação é o seguinte. Quando você tem ele, quando os seus primers não estão em equilíbrio de ligação, é como se não houvesse uma representação aleatória, tá, da sua genotipagem. Como assim, Nath, não tivesse uma representação aleatória? É porque esses alelos, eles tendem a não segregarem independentemente na meiose. Então, eles vão juntinhos quando a gente tem um desequilíbrio de ligação. Então, a bem da verdade, você não está avaliando regiões independentes do genoma que te contam uma história. Você está como que quase que avaliando uma coisa só, porque esses alelos, esses locos, eles estão em desequilíbrio de ligação. Então, via de regra, a gente elimina os primers que estão em desequilíbrio de ligação das nossas análises. Por isso que é bom a gente fazer uma caracterização, tá? O que eu sugiro você que trabalha com isso fazer? Primeira coisa, você fez amplificação, testou, otimizou as suas temperaturas, teve polimorfismo, verificou isso, tá tudo certo? Pega ali uns 20, 30 indivíduos e faz a caracterização deles, tá? Genotipa todos esses indivíduos e aí você vai verificar se tem alelo nulo, se tem stutter. Stutter você já vê na primeira caracterização. Se esses locos estão em desequilíbrio de ligação ou não, antes de você jogar para populações muito grandes e talvez perder o seu dinheiro. Primeiro faz um teste aí com os 10 indivíduos só para você testar a temperatura, ver se tem amplificação ou não, se tem stuttering ou não, como que você pode melhorar isso. E a gente tem diversos programas que verificam tanto o dropout do alelo, quanto o stuttering, quanto o alelo nulo, quanto o desequilíbrio de ligação. Belezinha? Ok, então, dito tudo isso, né, agora vocês já sabem qual problema pode surgir de uma seleção inadequada de um primer. Vamos para os critérios de seleção, tá? Como que a gente pode selecionar primers marotos e poderosos? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber de composição do seu primer maroto, lindo, maravilhoso. Ele não pode ter longas repetições de uma única base nele, ou seja, ele não pode ter um microsatélite basicamente dentro do seu primer, especialmente repetições de uma única base. Então, aqui no exemplo, eu botei aqui para vocês, ó, começa tranquilo, suave, de boa, ACT, aí de repente vem C, 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 um bocado de C.
Aqui pode tanto ter uma mutação na sua template, ele não ancorar de maneira correta, ou ataque, cometer erros e escorregar na hora da genotipagem. Bom? Gente, se tiver dúvida, vocês falam, vocês já sabem que pode falar tranquilinho. Segunda coisa que a gente tem que evitar. A gente tem que evitar estruturas secundárias no nosso primer. Nath, o que são estruturas secundárias? As estruturas secundárias, elas são conhecidas na praça como grampos ou hairpins, ou autopareamento. Como assim? Não estou entendendo nada. Calma que você vai entender. Um hairpin, ou um grampo, ou um pareamento, é quando você tem na própria sequência regiões que se complementam. Então, olha só isso daqui. Essa região aqui era para ser uma fita única aqui de primer, mas o que acontece? No início do primer, isso aqui, imagina ele desdobrado e essa sequencinha aqui no final. Esse início e esse final de sequência, eles eram complementares. Então, por exemplo, o G complementou com C, o T com A. E aí, como eles são complementares, o que aconteceu? Eles criaram uma ligação, um hairpin. E se eles criam um hairpin, o seu primer cria um hairpin, como é que ele vai poder, então, ancorar na sua template, na sua região de interesse? Não vai ancorar, entendeu? Não vai dar certo isso. Por isso que é importante você avaliar se você não tem hairpin. Eu vou até mostrar um negócio que eu esqueci, que você vai entender, você nunca mais vai esquecer esse trem de hairpin. Então, aí, se você tem isso, ele simplesmente não vai amplificar a sua região de interesse. Aí você pode ter alelo nulo e achar que ou não funcionou a sua PCR, que você errou, ou simplesmente você não conseguiu ancorar. Olha só. O que é isso aqui? Isso aqui é um grampo, ou conhecido na praça como Ramona, aqui no Goiás, velho. Beleza? Isso aqui, esse hairpin, esse conceito de hairpin, veio disso daqui, ó. Do grampo. Hairpin é grampo. Por isso que fala grampo, porque, ó, tá vendo que formou tipo um loopzinho, ó? Igual aqui, ó, o que tá lá no slide. Tá vendo? Então, imagina que isso daqui, ó, é uma sequência de nucleotídeos que se complementa com essa sequência de nucleotídeos aqui, ó. Tá vendo? Então, ela se complementa. Quando ela se complementa, antes ela era assim, retinha, eu não vou fazer ela ficar reta porque não vai estragar meu grampo, mas ela era retinha. Por ela se complementar, ela atrai e forma essa estrutura aqui de grampo. Agora, nunca mais você vai esquecer. Quando falar hairpin, você vai lembrar. Nossa, grampo de cabelo, que maravilha, que beleza. Entendeu? Ok. Então, o que acontece nesse hairpin, né? Quando você tem lá no seu primer forward e no seu primer reverse. Pode acontecer também, não só no próprio primer disso acontecer, por exemplo, dentro do próprio forward, ele faz essa dobradura em hairpin, mas também de você estar com seu primer forward e reverse e eles serem complementares, terem também estruturas que se ligariam, entende? E aí eles não vão fazer o trabalho dele. O primer, ele tem que trabalhar para você. Você não tem que ter dor de cabeça, ele tem que fazer o serviço dele, mas se ele tiver um hairpin, pode ser que ele não faça isso por você. Beleza. Qual que é a outra coisa? Então, agora você já sabe, né? Não pode ter hairpin. A outra coisa que não pode ter são as bases nas extremidades que se complementam. Igual aquele primeiro exemplo que eu mostrei para você do loop lá, do hairpin. Então, quando você tem as extremidades que se complementam, então se eu tenho uma extremidade aqui que complementa com essa extremidade aqui, o que ele vai fazer? Criar um loop, um hairpin, e não vai trabalhar para mim. Eu quero que ele trabalhe para mim. A outra coisa que ele pode fazer é um self-dimer. O self-dimer é quando ele não necessariamente vai criar um hairpin, mas ele vai parear o primer forward com o primer reverse. E aí, ferrou, porque você quer que ele pareie com a sua template para ele fazer o trabalho para você. Não que eles pareiem um com o outro. Peraí, tupi, passou. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem nesse primer forward aqui, ó, T, 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 C, 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 e no reverse, G, G, A, A, complementar. Aí, depois a gente tem em outro canto, G, G, A, A, C, C, T, T, tá vendo? Aí, essas áreas em vermelho aqui são as áreas que foram complementares dentro do seu primer forward e do seu primer reverse.
ou seja, deu ruim porque ele não vai trabalhar para você. Nath, mas como que eu posso verificar se o meu primer tem isso de uma forma mais suave, tranquila na nave? Tem um jeito. E a gente vai mostrar isso para vocês agora. Tem uma ferramentazinha online que você consegue avaliar o seu primer, tá? Então, vamos lá. Só que o que acontece? Para você olhar isso, você tem que ter o seu primer, tá? Então, aqui eu tô com dois exemplos de primer. Esse primeiro aqui é o meu forward, esse aqui é o meu reverse. E eu vou verificar se eu tenho algum hairpin ou algum dimer nele, tá? Qual que é essa ferramenta que a gente utiliza? A ferramenta chama Primer Dimer e é da Thermo Fisher. Depois eu coloco para vocês aqui o link dela quando essa live ficar disponível. Mas se você procurar ferramenta online Thermo Fisher Primer Dimer, você vai encontrá-la. Então vamos lá, Primer Dimer, tá aqui, ó. Aí o que você tem que fazer? Você simplesmente tem que pegar e colar o seu primer. Então eu vou colar aqui o forward. Ó, e imediatamente, assim que eu colei ele aqui, o que aconteceu? Ele já contou para mim qual que é a temperatura de melting, que agora eu vou explicar para você o que é, qual que é a porcentagem de CG, isso aqui também é um critério muito importante, tá? E que é a sequência 1. Inclusive, você pode já colocar qual que é a concentração que você vai usar na sua PCR, para ele avaliar isso melhor. Eu deixei aqui o default do programa, mas você pode mudar tudo aqui, tranquilamente. Vamos pegar o nosso segundo primer, para a gente ver se eles vão ter self-dimer. Ctrl V. Aí, 2 segundos. Ah, só uma coisinha aqui, ó, o primeiro, ó. O primeiro, ele me mostrou aonde é que ele tem self-dimers aqui, ó. Onde dentro da própria sequência ele consegue se ancorar, tá vendo? Então, ele tem essa região aqui, ó, de G, GG, CCC, e aí tem CCC, GGG, GA. O que acontece com isso daqui, gente? Eu trabalhei com esse primer e foi muito complicado, viu? Trabalhar com ele, muito complicado de anotipar. Ele era um dinucleotídeo, ou seja, ele tinha 2 nucleotídeos compondo o microsatélite. Então, a gente tinha, por exemplo, AT. E aí, não tinha muitos primers para a espécie que eu estava trabalhando. Eu fiz transferibilidade. Eu tentei usar uns 20 primers, só 6 funcionaram. E eu não tinha um luxo de jogar fora esse primer por causa disso. Mas, em virtude desse self-dimer aqui que eu tinha nele, eu tive muito problema, porque a minha genotipagem ficou daquele jeito, sabe? Cheio de stutter, a ponto de você não saber efetivamente qual que era o verdadeiro alelo, e aí eu tive muita falha. Então, essa ferramenta é super legal para a gente avaliar este critério. Uma coisa bacana também que você pode colocar dentro do seu primer, que é bem interessante, é que na extremidade 3' do primer, se for possível, né? Porque nem sempre é, porque a gente faz o desenho de acordo com uma sequência que já existe. Então, não necessariamente a nossa sequência de interesse vai ter isso daí para a gente poder desenhar um primer que contenha G ou C nas extremidades. E melhor ainda se for GC ou se for CG, é bom que tenha por quê? Porque na ponta, quando você tem CG ou GC, você confere um pareamento mais eficiente. Por quê? Porque C e G, eles têm 3 pontos de hidrogênio. Então, eles têm uma estabilidade maior. E aí, quando ele ancora ali naquela template, ele ancora mesmo. A TAC, ela vai com uma precisão maior e a gente consegue reduzir alguns erros de genotipagem, beleza? Outra coisa importante para você conferir um bom pareamento, né, entre a sua template e o seu primer é uma concentração, uma quantidade de conteúdo GC. Gente, eu sempre embanando quando eu vou falar GC e CG. Porque esse componente, ele tem essa questão das 3 pontes de hidrogênio que ligam esses nucleotídeos. Então, eles conferem para o seu primer uma estabilidade maior. E o indicado é que você tenha entre 40% e 60%, tá? Aí você vai perguntar, nossa, Nath, mas como que eu vou saber se o meu primer tem isso? Eu não sei.
Você já sabe porque a gente tem a nossa ferramenta aqui da Thermo Fisher e ó, ela coloca aqui para você exatamente a quantidade que você tem de concentração Cg, tá vendo? Já põe a porcentagem aqui. Talvez esteja pequenininho para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Eita, aqui. Então, ele já coloca. Por que ele coloca? Porque isso aqui é um critério importante para quando a gente está elaborando primers. Outra coisa que tem que acontecer é que essa sequência ela tem que ser única para o seu modelo de DNA. Por quê? Porque imagina só se ela não for única. Pensa aqui comigo. O que vai acontecer se ela não for única? Se ela não for única, ela pode amplificar outras regiões. E aí, como é que você vai saber que você está amplificando aquela determinada região do genoma? Porque quando a gente faz amplificação, gente, a gente tem uma região determinada. E aquilo importa, porque a gente tem possibilidade de fazer análise de genealogia. Então, se você tem um alelo que ele é originado por estado, que você olha assim e ele tem o mesmo tamanho de fragmento e é comparado, mas ele não é idêntico por descendência, a gente tem algumas coisas que podem se complicar, porque aí você não está avaliando a mesma coisa. Então, a gente tem essas duas formas, né? Os alelos que são idênticos por estado, IBD, e os alelos que são... Por estado, não, desculpa, não é IBD. Os alelos que são idênticos por estado, que não tem ancestralidade compartilhada, e os alelos que são idênticos por descendência, IBD, ou seja, tem uma ancestralidade compartilhada. Porque se for desse jeito, aí vira RAPD da vida, entendeu? Que você vai lá e corta lá as enzimas, ou então uma FLP que tem uns primers que são universais, você vai colocando lá e vai amplificando tudo. Não é o que queremos, então a sequência tem que ser única. Como que eu faço isso? Tem também algumas ferramentas, eu vou deixar umas dicas para vocês olharem isso, mas basicamente você pode criar sua biblioteca, mas isso é muito complexo, é outra aula também. Mas você também pode ir no GeneBank e ver regiões que possivelmente tenham microsatélites e desenhar primers com essas regiões já amplificadas. Então, por exemplo, nesse caso aqui que eu peguei, isso aqui já tem um primer desenhado para ela, ó, a gente observa que tem um dinucleotídeo, que aqui ó, é TG, 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 e aí se a gente fosse desenhar um primer, a gente desenharia por aqui, ó, logo um pouquinho aqui atrás. E aqui assim. É aqui que a gente desenharia o nosso primer, onde ele iria ancorar. E essa sequência, ela tem que ser única, ela tem que ancorar somente essa região aqui do genoma da espécie que eu estou estudando, porque senão vai amplificar uma outra região que eu não tenho noção de onde é e eu vou tratar como se fosse essa região do DNA e isso interfere muito nos nossos resultados, tá? Ok. E qual que é, então se a gente já falou de sequência, o que tem que ter na sequência e tal, do seu primer, qual é o comprimento ideal, qual é o tamanho ideal para um primer? Isso é complexo, porque tem alguns autores, eles falam assim, de 18 até 30, esse iniciador tem que ter, números de nucleotídeos, mas tem alguns autores que sugerem 22 nucleotídeos como um número excelente para você ter no seu primer, tá bom? E aí, gente, outro aspecto importante para a gente olhar é a temperatura de melting, tá? Ou a temperatura de desnaturação. E a gente não pode confundir temperatura de melting com temperatura de pareamento, temperatura de annealing. Não é a mesma coisa. A temperatura de melting é quando você tem cerca de 50% da sua fita aberta, aquela forquilha que a gente fala aberta. Quando você vai fazer a PCR, ou no próprio organismo, a gente tem uma oscilação de temperatura para que as enzimas consigam trabalhar. E você só vai conseguir fazer uma amplificação do seu material no termociclador que imita um organismo. O termociclador é fantástico. Ele cria cópias mimetizando o que a gente tem no nosso organismo. Então, para que isso ocorra, é necessário que essas fitas, que são em dupla fita, né, quando a gente está trabalhando com um marcador nuclear, elas se abram. Ou seja, que aquelas pontes de hidrogênio sejam destruídas para que o primer consiga, então, ancorar na região. Porque se isso não ocorrer, como é que o primer vai ancorar aqui para começar a amplificação? Ele não vai. Então, a gente precisa quebrar essas pontes de hidrogênio. E aí, a temperatura de melting corresponde exatamente quando você tem cerca de 50% das suas fitas abertas, tá? E a gente determina isso nos nossos primers com a seguinte equação: 2, tá?
mais a quantidade de adenina e timina, então 2 vezes a quantidade de adenina mais timina, mais 4 vezes a quantidade de guanina e citosina. Por quê? Porque a guanina e a citosina, elas vão precisar de uma temperatura maior do que a adenina e a timina, justamente pela quantidade de pontos de hidrogênio que nós temos. Guanina, citosina vão ser 3 e timina e adenina são 2. Para um primer, o ideal é que a temperatura de melting dele, né, seja de 50 a 65 graus. E eu vou mostrar um programinha também para vocês que já mostra isso. Na verdade, eu já mostrei, mas tem outros também, que mostra qual que é a temperatura de melting, tá? Então, a temperatura de pareamento já é quando a fita toda se abriu e aí você tem, então, condições daquele primer se ligar naquela região. Via de regra, a temperatura de pareamento ou annealing temperature, ela é um pouquinho abaixo a sua temperatura de melting. Então, o que é bem legal de olhar? Você pode entrar nesses programinhas que eu vou colocar para você, aí eles vão te dar a temperatura de melting. Então, pela temperatura de melting que ele calcula com base na quantidade de adenina, citosina, timina e guanina que tem lá na sua fita de primer, aí ele consegue te dar uma temperatura de melting e aí por lá você já tem uma noção de quanto vai ser a sua temperatura de pareamento para quando você for fazer as suas otimizações na sua PCR. Então, outra coisa que é bem importante é que tanto a sua sequência forward quanto a sua sequência reverse, ela tem que ter uma temperatura muito próxima de pareamento, para que elas ocorram de uma forma sincrônica, o pareamento delas nas fitas de DNA, para que haja uma sincronia entre elas. Não adianta nada você ter um primer forward que vai amplificar uma temperatura de 60 e um reverse que vai amplificar 50. Isso não vai funcionar. E às vezes você não tem amplificação simplesmente por isso. Então, eu vou mostrar para você como a gente pode identificar isso utilizando programinhas. Esse daqui, ó, ele já contou pra gente, ó, que a temperatura de melting é aproximadamente 64%. Mentira, 64 graus Celsius. E, de fato, esse primer meu aqui, ele amplificou, acho que foi 62 graus. Mas a Thermo Fisher, ela tem uma calculadora de temperatura de melting. Então, é só você digitar aí na internet, Thermo Fisher Web Tools. E aí, lá você vai ter, dentro da Web Tools que eles têm, muitas ferramentas que eles têm lá, super legais online, você tem essa opção. Aí aqui você pode selecionar sua ataque polimerase, quem tem platino muito maravilhoso, parabéns, parabéns. E aí você vai colocar aqui o seu primer forward e o seu primer reverse. Então, eu vou copiar aqui meu primerzinho maroto, forward. E vou copiar meu primerzinho maroto, reverse. Chup-chup. Ok, olha que coisa maravilhosa, gente. Eu copiei errado, peraí, deixa eu ver, tá faltando um. Não, tá não, deve ter copiado errado isso aqui. Olha só, aqui ele coloca que tem 20 nucleotídeos no meu primer forward e 19 nucleotídeos no meu primer reverse. Então, tá dentro daquilo que a gente coloca, né, que é uma coisa bacana de amplificação, que é um tamanho de fragmento ali de 18 a 30, igual eu falei, alguns pesquisadores indicam isso, mas outros 22. Eu confesso que 30 eu não sou muito fã, que eu acho que pode dar muito ruim, mas muito curto também pode dar problema, tá? Então, tem que ser um valor intermediário. Ó, a porcentagem de CG, 50% então do meu primer é constituído de CG e o meu reverse 47%, então tá dentro daqueles critérios que a gente colocou, né, que é legal que tem entre 40% e 60% de CG. E aqui você conseguiria fazer na mão a temperatura de melting, ó, porque ele te dá os números que a gente tem de citosina e de adenina em cada uma delas. Aí, galera, aqui você coloca a concentração do seu primer, porque daí ele já te dá muito mais especificadinho. Eu vou deixar aqui do jeito que tá? Vou colocar meio molar, micromolar. Aí, olha que maravilha, ele te dá o peso molecular, tudo lindo, maravilhoso. Olha que coisa linda. E ele faz uma estimativa aqui da sua temperatura de melting, que é 61,2, e a temperatura de pareamento. Mas por que fica vermelho aqui? Porque não necessariamente é essa temperatura aqui. A de melting possivelmente essa aqui. Essa aqui é uma estimativa. Então, o pessoal da Thermo Fisher, eles indicam que você faça um gradiente lá
nos seus testes, o que é o gradiente? Você vai pegar o termociclador e vai programar ele para mudar a temperatura, sei lá, de 2 em 2 graus Celsius, para você testar a melhor temperatura de amplificação. Mas lembra que eu falei que é bem próximo? Então, assim, até uns 6 graus mais ou menos tem uma diferença. Eles até colocam aqui embaixo, quer ver? Deixa eu ver. Aqui, ó. A temperatura de pareamento em gradiente pode começar de 6 a 10 graus mais abaixo do que a temperatura de pareamento gerada aqui pela essa calculadora, que eles colocam como se fosse a temperatura de melting, tá? Então, aí você já não precisa de fazer aquele teste à cega, sabe? Começando de 46 graus, igual o pessoal indica. Não, já começa aqui, ó, 62,2 menos 6. E aí vai fazendo os seus testes, ou menos 10, para você verificar qual que pode ser. E ele ainda faz o favor de fazer o quê? De exportar os seus dados em Excel, caso você assim deseje, tá? Outra ferramenta que eu gosto muito é essa ferramenta da Sigma, que chama Oligo Evaluator. Então, aqui você pode colocar o seu primer que ele vai avaliar dentro daquilo que eu mostrei para vocês. Ele tem também essa opção aqui de ressuspensão. Então, às vezes, chega no laboratório lá, o primer, você não sabe nem como que você faz a ressuspensão, que coloca água naquele primer que tá como se fosse quase que em pozinho, né? Mas ele tá lá precisando de uma água para você botar ele também na concentração que você quer. Então, aqui ele já tem essa calculadora bonitinha, que você vai ver a quantidade que você quer, quanto que você quer no final de concentração. Se precisar fazer cálculo de diluição também, que tem uma galera que tem dificuldade em fazer, usa essa ferramenta, tá vendo? Ó, ela tem aqui como que a ferramenta ou a concentração da solução estoque, qual que é a final que você quer, o volume final e a concentração final para você fazer a sua PCR. Então, é uma ferramenta que eu acho super, super, ultra, mega útil, tá? Se tiverem dúvidas, já sabem, gente. Pode colocar nos comentários, ok? Como é que a Nath gosta de organizar os primers dela? Eu geralmente organizo tudo assim, bonitinho. Coloco o primer, o motivo de repetição, forward, reverse e a referência de cada primer que eu estou estudando, né? Neste caso aqui, foram os primers que eu testei para o meu trabalho e, infelizmente, só 6 funcionaram. E aí você vai falar, mas como assim? Se já tinha na literatura, só 6 funcionou. Isso, gente, é um jeito errado da gente fazer os nossos trabalhos, tá? Acreditar que porque o primer está descrito na literatura, ele vai funcionar lindo, maravilhoso, perfeito. Não necessariamente. Então, fiquem de olho, não é porque uma coisa foi publicada ou porque foi desenhado que necessariamente vai funcionar. Então, imagina se eu tivesse pegado esses 19 primers e tivesse jogado nos meus 250 indivíduos que eu tinha, tudo de uma vez. Olha o quanto de dinheiro que eu tinha jogado fora. Eu tinha jogado muito dinheiro fora. Então, eu fiz o que eu sempre falo, faço testes primeiro. Peguei 10 indivíduos, tentei otimizar as temperaturas, tentei genotipar para ver se dava tudo certinho. O que deu certo foi para frente, o que não deu certo eu mandei embora. E aí eu quero te mostrar também que eu peguei o primer que a pessoa tinha desenhado, e aqui se você olhar, tá escrito 35, não vou ler tudo, ponto 1, 35.2, foi porque eu tentei modificar aqui o primer, eu tentei adicionar algumas coisinhas, você consegue fazer isso, porque quando você vai no Genibank e o primer foi publicado, você tem acesso a todo o sequenciamento que foi necessário para desenhar aquele primer que você está estudando. Então, eu fui lá no sequenciamento da pessoa no NCBI e tentei fazer um novo desenho, porque eu queria muito usar o primer, mas infelizmente também não deu certo. Nem sempre tudo são flores, né? Mas é isso, aí você vai no Genibank e pega essa sequencinha FASTA aqui, que tem o seu nucleotídeo e você pode tentar fazer um novo design. Corresponde a essa sequência aqui, ok? Beleza, não temos dúvidas. Agora vamos colocar, então, o nosso passo a passo maroto para você não ter dor de cabeça com o seu primer, né? Primeira coisa, gente, não tem pergunta, deixa eu botar esse celular aqui. Primeira coisa, fazer um levantamento do que se conhece. Você faça um levantamento do que você tem na literatura, dos primers que foram publicados, às vezes você nem vai precisar desenvolver isso, sabe?
Então, veja o que tem lá. Depois que você viu o que tem, você vai fazer uma avaliação desses primers dentro dos critérios que a gente conversou aqui. Então, quais são esses critérios? Você vai olhar se o primer tem de 18 a 30 nucleotídeos na composição, lembrando que alguns autores sugerem que sejam 22. Você vai observar qual é a quantidade, né, a concentração de CG dentro do seu primer, e a gente viu que o interessante é que a gente tenha entre 40% e 60% de composição em cada uma das fitas, seja forward ou seja reverse. Evitemos o quê? Ramonas. Então, evitemos hairpins, porque não queremos que não haja amplificação de um alelo que existe, a gente nem vai saber que ele existe simplesmente porque ele não foi amplificado, e aí vai ficar parecendo o quê? Vai ficar parecendo que você tem um homozigoto, quando na verdade você tem um heterozigoto. Então, queremos evitar hairpins, queremos evitar também dímeros de primer, e tudo isso a gente tem quando você tem regiões complementares no primer. Queremos isso não. Certo? É interessante que você tenha no início e no final CG ou GC, ou pelo menos um C, ou pelo menos um C. Peraí, gente, que nós estamos aqui no Jataí e a moda toca. Então tá. Vamos aí pro quinto, então. No início e no final do primer, tem um Czinho, um Gzinho. Se puder ter os dois, melhor ainda, para a gente ter uma estabilidade maior em virtude das nossas pontes de hidrogênio. E avalie o seu primer. Avalie o seu primer. Use as ferramentas online para isso. Porque o primer, ele foi feito para trabalhar para você, não para você ficar louco lá descabelando, sem saber o que fazer com isso, entendeu? Para que você evite todos esses problemas aqui que nós conversamos no início. Para que você evite a não amplificação do seu produto. De repente você vai achar o quê? Que você está tudo errado lá, mas na verdade não está amplificando simplesmente porque o primer tem uma mutação e ele não consegue, então, ancorar na região que você quer. Para você evitar alelo nulo, que não queremos alelos nulos. Para você evitar o stuttering, que é aquele gaguejamento, e aí você não vai saber exatamente qual que é o alelo que você está olhando, principalmente se for um gel de poliacrilamida, que fica mais difícil ainda. Não queremos desequilíbrio de ligação, todas estas coisas. Então, gente maravilhosa, a nossa conversa foi essa de hoje. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui numa sexta-feira. Que povo guerreiro, olha isso aqui, que coisa mais maravilhosa. Eu desejo a vocês um excelente fim de semana.